Bom, nós vamos comentar hoje a respeito da dessoldagem de componentes do tipo SMD, né? Nesse vídeo aí, nós podemos perceber que é feito a remoção de um resistor do tipo SMD. E o elemento que nós vamos falar hoje é do salva-chip. O salva-chip é uma alternativa também à remoção de componentes SMD. Basicamente é composto por uma vareta, que a sua composição é estanho, só que o ponto de fusão desse elemento aí é bem menor do que o estanho comum que nós utilizamos para soldagem de componentes do tipo SMD, tá? Então nós utilizamos ele como se fosse o estanho, porém ele não é apropriado para fazer a soldagem, ele é apropriado para fazer a dessoldagem dos componentes do tipo SMD. Nós vamos ver a remoção de um capacitor do tipo SMD da placa. Aí nós vamos depositar um pouquinho de estanho, desse tipo de estanho apropriado para dessoldagem. É colocado uma pouca quantidade nos dois lados desse capacitor, de maneira que nós possamos fazer a remoção do componente. Aí podemos perceber que só com o ferro de solda ele se movimentou e através de uma pinça nós faremos a remoção do capacitor e ele sai aí facilmente, né? Uma vez que ele não tem uma fixação tão forte quanto nós temos com o estanho comum, que basicamente o estanho comum ele é composto por 60% de estanho mais 30% de chumbo, né, que vai dar a liga e a solidez da solda. Nesse caso é importante também salientar que devemos fazer a limpeza da ilha onde nós fizemos a dessoldagem e principalmente a utilização desse tipo de estanho, né, para não ficar nenhum tipo de impureza, para que um novo componente seja soldado. E nesse caso é feito a remoção através da malha de soldadora, uma fita de cobre, uma malha de cobre aí, que é feito basicamente, não vou dizer assim a sucção, né, mas só que ela é absorvida pela malha de cobre, né. Nós temos que tentar tirar o máximo possível, né, para que não fique nenhum resíduo do antigo estanho, né, que foi feito a dessoldagem, né. O técnico que está fazendo a remoção total aí do estanho que estava na ilha. Só que aí ele pode perceber que, pelo fato de ter ficado muito tempo durante o processo, foi arrancada uma parte do verniz que fazia a proteção da trilha. Mas, mesmo assim, isso não vai ser um problema para a soldagem do novo componente, né? Mas isso daí em função de ficar muito tempo em cima do componente, ou talvez o ferro de solda ele tá numa temperatura muito alta para essa operação. Bom, aí nesse caso nós vamos verificar a remoção do circuito integrado do tipo SMD utilizando também o salva-chip, né? Nós vamos poder perceber aí que o técnico vai fazer a colocação do estanho, uma quantidade bem generosa, pegando todos os terminais aí do circuito integrado, né? Ele vai depositar aí nos dois lados, vai preencher totalmente. Aí nós vamos ver que também o chip ele pode ser retirado de maneira fácil, né? Sem a utilização por enquanto da estação de soldador que faz a injeção do ar quente, né? Então ele está utilizando dois ferros de soldar, embora na minha opinião um ferro de soldar é suficiente se ele tiver uma certa agilidade de esquentar um lado e depois o outro, né? Antes do estanho se solidificar, isso também é possível, mas aí ele está utilizando dois, mas também é possível de fazer apenas com um, né? Aí nós percebemos que ficou um pouquinho de estanho ainda, do salva-chip, também o residual do próprio componente, e aí vai ser feito a limpeza também com a malha de soldadora, né? É importante que façamos essa limpeza para que o estanho que foi feito a remoção, o salva-chip no caso, não fica nenhum tipo de resíduo. Então aí facilmente conseguimos fazer o processo de remoção do componente de maneira eficiente. Nesse caso aí também ele poderia fazer a limpeza da placa. Normalmente nós utilizamos uma escova antistática com um pouquinho de álcool isopropílico, né, para limpar esse resíduo, né, esse fluxo que muitas vezes acaba ficando no processo de soldagem, né. Bom, obrigado pela atenção, um abraço a todos.